sobre os itens 16 a 19 do Evangelho, capítulo 24, que é não pôr a candeia debaixo do alqueire. E o item é carregar sua cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. E eu vou comentar sobre esses dois itens rapidinho. Mas primeiro eu gostaria de ler para vocês Lucas, capítulo 6, versículo 22 e 23, que está no Novo Testamento de Haroldo Dutra Dias, que o Wagner comentou. E é um pouco diferente do que está no Evangelho segundo o Espiritismo, mas tem a ideia que eu gostaria de passar. Então bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos excluírem, vos injuriarem e repelirem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos naquele dia e saltai de alegria, pois é que grande é a vossa recompensa no céu, pois dessa forma os pais deles faziam aos profetas. Então aqui está dizendo, se pararmos para pensar, que somos bem-aventurados quando nessas situações do dia a dia, por exemplo, quando não temos alguém que simpatize conosco, quando temos uma situação de saia curta, vamos dizer assim, uma situação apertada, que passamos aperto, e sabemos lidar com essas situações no dia a dia, não de vez em quando, mas todo dia um pouquinho, nós nos tornamos felizes, porque aprendemos a lidar com essas situações de uma maneira de acordo com os ensinamentos do Cristo. Então essa é a maneira que nós podemos encontrar de praticar no dia a dia. E também tem o Lucas, que fala aqui no item 18, capítulo 9, ele dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, e quem perder a sua vida por minha causa, esse se salvará. Porquanto, que benefício tem o homem ganhar o mundo inteiro e destruir a si mesmo ou sofrer a sua perda? Geralmente, quando a gente lê na Bíblia, Jesus fala que adianta o homem ganhar o mundo e perder a si mesmo, né? Aqui no Novo Testamento de Haroldo Dutra Dias está um pouquinho diferente, mas a ideia, obviamente, é a mesma. O que adianta, no dia a dia, ganharmos o mundo no sentido de não valorizarmos o nosso lado espiritual, mas darmos preferência aos gozos terrestres ou simplesmente ao que temos aqui na Terra, nossa experiência na Terra e não nossa experiência como espíritos imortais. Então é algo que nós podemos exercitar no dia a dia também. Quando fala aqui carregar sua cruz, que é o nome do item principal, nós podemos pensar justamente nessa questão de procurarmos cumprir os nossos deveres, os nossos compromissos, porque cruz não necessariamente precisa ser um fardo ou algo pesado, porque muitas vezes essa pode ser a ideia que nós temos, né? A cruz sendo aquela cruz que o Cristo carregou, algo pesado, aquele fardo. Então carregar minha cruz é isso também? É andar e sentir os meus deveres, os meus compromissos como algo pesado para mim no dia a dia? Então uma reflexão que esses itens nos ajudam a fazer. Porque que quando ele diz, se alguém vir após mim, negue a si mesmo. Então isso não quer dizer, obviamente, que nós não podemos ter vontades, né? Ou não podemos ter metas, porque vivemos na Terra. Então a experiência do momento é também terrestre, mas é para irmos um pouco além. Não só viver o que estamos vivendo aqui no momento, que é super importante. Porque a experiência terrestre é importante, se não fosse, nós estaríamos aqui, né? Para o nosso aprendizado como espíritos imortais. Mas também quer dizer negar a si mesmo no sentido egóico, no sentido de negar o que não me traz um progresso espiritual, como espírito imortal. Então, eu vou estar, como Wagner comentou, eu vou estar podando os meus desejos e vou começar a aprender a ter metas que realmente vão me levar a um crescimento espiritual. Então aí eu vou começar a colocar em prática também, no dia a dia, os ensinamentos do Cristo. Porque se pararmos para pensar, os ensinamentos do Cristo não são tão difíceis assim, se colocarmos em prática e renovarmos os nossos maus hábitos, colocando em prática um pouquinho a cada dia o ensinamento do Mestre. Porque não fica algo pesado, né? Com as experiências que às vezes são difíceis da gente lidar,
é muito, muito complicado, às vezes, para a gente pensar o que Jesus faria nessa situação. Né? A realidade de hoje é essa para a gente. Mas o que vale a pena é realmente pensar e tentar colocar em prática. Às vezes nós vamos conseguir, às vezes não. Mas esse esforço do dia a dia é que faz com que carreguemos a nossa cruz, que significa cumprirmos os nossos compromissos e deveres como espíritos imortais numa experiência corporal. Então, aqui também quando ele fala, que benefício tem o homem ao ganhar o mundo inteiro, destruindo a si mesmo e sofrendo a sua perda? Então, na Bíblia geralmente fala na questão de ganhar o mundo e perder a si mesmo. Então, o que é perder a si mesmo? É quando eu perco de vista essa minha essência espiritual, essa minha essência divina. Porque eu esqueço que há essa parte em mim e eu esqueço de explorá-la, de estudá-la, de aumentá-la, né, dignificá-la. E muitas vezes eu só me concentro na parte corporal, que é importante também, mas que não é a única coisa que precisamos pensar, né, nos preocupar, cuidar. Assim como cuidamos do nosso corpo, nós precisamos também cuidar do espírito. Então aqui o Kardec comenta também que nós podemos provar a nossa sinceridade da nossa fé toda vez que haja má vontade para conosco e podemos fazer com que isso redunde em nosso próprio proveito. Que lamentemos aqueles que não sabem nos tratar bem, como às vezes não sabemos também tratar os outros bem, né? Mas que não o maldigamos, não os maldigamos. Então aqui é uma oportunidade de colocarmos em prática os ensinamentos do Cristo. É basicamente o que Kardec está falando desses dois itens. E ele comenta também que carregar a cruz corresponderia a suportar com coragem as tribulações que venham da nossa fé. Mas não somente da nossa fé, né? No sentido que às vezes a nossa fé pode provocar, de repente, um conflito em família. Ou então a nossa própria dificuldade de viver a nossa fé é o nosso problema que nós precisamos superar. Né? Que muitas vezes nós entendemos, compreendemos racionalmente, mas na hora de sentir, colocar em prática é diferente. Né? Então, às vezes, vem daqui para cá. Mas essa é a proposta, né? De colocarmos em prática e aprendemos racionalmente. E ele fala aqui também de renunciarmos a nós mesmos não significa que não devemos ter vontades e nem devemos, por exemplo, parar o nosso desenvolvimento como pessoas, no momento, como pessoas que estamos vivendo uma experiência corporal. Então, se precisamos desenvolver a inteligência aqui no nosso tempo e viver como homens e mulheres do nosso tempo, nós precisamos fazer isso para aprender, porque nós sabemos, nós somos reencarnacionistas, nós sabemos que cada encarnação oferece um aprendizado diferente. E toda vez que voltamos como uma persona diferente, com propósitos geralmente mais específicos que são diferentes, porque eu posso desenvolver mais o meu intelecto numa encarnação e na outra eu vim para desenvolver mais o meu sentimento. Né? Isso não quer dizer que eu não vá estudar. Né? Nessa encarnação, eu vou desenvolver meu sentimento, não vou estudar, não vou investir na minha parte profissional. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa não anula a outra, né? Como o Espiritismo nos ensina. Então aqui ele fala também, Kardec, no comentário desses itens, que se nós sacrificarmos os bens celestes pelos gozos terrestres, nós já estaremos recebendo a nossa recompensa aqui. Então, isso nós podemos entender que nós já estaremos recebendo a recompensa do ego, né? A minha recompensa de ser aplaudido pelo que eu estou fazendo aqui, independente se é moral, se é bom para o meu futuro ou não, né? Então, quando fala aqui, nós não ajuntaremos valores espirituais se nós focarmos só nos gozos terrestres. Quer dizer, não aproveitamos a reencarnação do momento para desenvolvermos-nos como espíritos imortais. Nós nos concentramos apenas em vir aqui de férias, né? Nos divertir, nada contra também termos as nossas férias. Mas aqui nós viemos com compromissos também, com os deveres, e isso significa carregar a nossa cruz. Quer dizer, carregar os nossos deveres e cumpri-los da melhor forma que pudermos. Então, é nesse sentido que Jesus fala, segundo Kardec, que o que adianta o homem ganhar o mundo e perder-se a si mesmo, porque somos essência divina,
somos espíritos imortais. O que adianta vir para uma experiência terrestre e esquecer que somos espíritos imortais? Ou esquecer que precisamos desenvolver essa parte em nós? Isso não nos adianta porque não nos faz progredir. E essa é a proposta da reencarnação para todos nós, progredirmos como espíritos mortais. Então, eu acho que aqui no item, né, não temos muito tempo para comentar, quando fala quem quiser salvar a vida, perdê-la, que também é um ponto que me fez, pelo menos, refletir bastante, né, não significa que nós vamos perder a vida física, né, obviamente, mas vamos talvez perder a oportunidade de viver essa vida física da melhor forma possível como espíritos mortais. Esse é o significado. Porque quem quiser salvar a si mesmo, perdê-la, não significa que nós vamos perder a nossa vida ou nós vamos perder como espíritos imortais, mas significa a questão moral, da oportunidade de podermos ganhar com a experiência como espíritos mortais e nos desenvolvermos e não simplesmente deixar a oportunidade passar e não aproveitarmos da melhor forma possível. Então, que possamos refletir bastante, eu achei bastante interessante e refletir muito sobre essa parte do carregar a nossa cruz, porque muitas vezes nós podemos entender como algo realmente pesado e não precisamos, porque o Espiritismo está aí para nos ensinar que a nossa cruz nada mais é que são os nossos deveres como espírito imortal. Muito obrigada pela atenção, boa noite.